Capítulo 10. As provocações irritantes. Estudemos agora as provocações histéricas levadas a cabo por algumas megeras e que nos confundem um tanto. É comum alguns homens serem desafiados ou termos a ira provocada por atitudes, comportamentos ou palavras de suas companheiras. Essas provocações são testes que visam medir seu autocontrole, grau de apaixonamento e capacidade de reagir corretamente a situações difíceis. Quando mesclado à raiva ou à ira, o sentimento da paixão atua como um freio contra as atitudes agressivas destrutivas do macho irritado por ter sofrido uma provocação. Portanto, de acordo com o grau de agressividade de sua reação, a mulher ficará sabendo se você está muito ou pouco apaixonado e também se você é impulsivo ou possui autocontrole. Se você perder a cabeça e enfurecer-se, estará demonstrando que não se controla e, portanto, é um macho de categoria inferior, incapaz de manter o sangue frio em situações tensas para protegê-la em caso de necessidade. Se agredi-la verbalmente, estará indicando que é pouco submisso, mas, ao mesmo tempo, que não controla a si mesmo. Nesses dois casos, você ficará rebaixado aos olhos da espertinha, que se sentirá superior a você. Se não fizer nada, por outro lado, estará indicando que é passivo, submisso e igualmente pouco interessante. O que fazer então? A situação é difícil, quase um beco sem saída. Trata-se de mais uma armadilha que testa e mede o valor masculino. Se reagirmos agressivamente à provocação, perdemos o jogo. Se aceitarmos passivamente a provocação, também o perdemos. Mas há uma solução: desmascarar calmamente a provocação no exato momento em que está acontecendo, denunciando o fato diante dos olhos dela e para ela mesma, de modo a fazê-la sentir-se descoberta e envergonhada. Jamais entre na armadilha. Não agrida, não grite e não xingue sua companheira de modo algum, nunca. Sob hipótese alguma, a machuque fisicamente. Essas atitudes farão com que você perca a razão e saia derrotado na guerra de nervos que está sendo travada. Ela parecerá uma coitadinha indefesa e você será visto como o perverso da história. É exatamente isso o que as megeras espertinhas querem e tentam induzir. Quando denunciamos, sem brigar e sem discutir, de forma direta e clara, exatamente o que está acontecendo, quais são as atitudes provocativas, os motivos pelos quais as mesmas são desafiantes, etc., e mobilizamos a parceira porque a fazemos se sentir descoberta em flagrante. O ato de desafiar e provocar visa não somente nos testar, mas também manipular situações de modo a colocar a pessoa que provoca em evidência como uma vítima. Historicamente, as fêmeas instrumentalizaram este papel como arma social para domínio, obtenção de proteção e de favores. Em alguns casos de legítima defesa contra homens perversos, o emprego dessa estratégia é justo, mas não em todos. Quando permitimos que a mulher apareça como uma vítima, sem na verdade o ser, perante nós mesmos, perante elas próprias e perante as outras pessoas, ficamos moralmente endividados. Então, sentiremos uma necessidade emocional intensa de bajular, agradar, correr atrás, etc., para sermos perdoados. O curioso é que, quando a manipulação é feita, aquele que busca o perdão é justamente o inocente e aquele que detém o poder de perdoar é o culpado. É uma engenhosa artimanha de manipulação mental que inverte a posição de cada um e é típica de megeras histéricas. A chave para lidar com tais estratagemas histéricos é flagrar a provocação em curso e denunciá-la imediatamente, sem dar margem alguma para discussão e, é claro, sem brigar. Use um tom de voz firme, convicto e grave, mas fale pouco, de forma curta, grossa e direta, mirando nos olhos. Então cale-se ou se afaste até que ela se insinue, envergonhada,
para a reconciliação. Se não se insinuar, abandone-a definitivamente. Troque-a por outra melhor, pois você não terá perdido nada. Megeras que, mesmo sendo descobertas em flagrante, não se envergonham, são incorrigíveis. Não seja tagarela, prolixo. Aquele que reduz suas falas e diálogos ao mínimo se protege contra as provocações femininas. A fala denuncia nossos sentimentos, limitações e fraquezas. Quanto mais você discutir com sua parceira, mais complicado ficará tudo, porque nesses casos os argumentos femininos são caprichosos e ilógicos. Ao invés de buscarem clareza e entendimento ou discutirem, elas buscam nos irritar, acalmar, apaziguar e enfurecer alternadamente. Uma forma comum de provocação consiste em afirmar ou perguntar algo obviamente absurdo, mas que tem o poder de tocar exatamente em nosso ponto fraco, enfurecendo-nos, ao mesmo tempo em que simulam não se dar conta do que estão dizendo. Em seguida, ao perceberem a nossa cólera, se retiram da discussão sob o argumento de que estamos sendo mal educados, como se nossa ira fosse injustificada. É um procedimento muito comum em espertinhas e cuja intenção é nos deixar em estado emocional ruim, mas que se torna efetivo apenas porque discutimos e falamos. Como as mulheres são seres de orientação emocional, seus ataques visam os sentimentos daqueles que almejam ferir, dobrar e submeter. Isso acontece porque não possuem outra forma de defesa. Os ataques no sentimento são uma forma de compensar a delicadeza física e pouca insensibilidade intelectual. Sua capacidade de argumentar de forma centrada é menor e por isso nos atacam pela via emocional. Como nós, os machos humanos, somos raquíticos e débeis em inteligência emocional, sendo, portanto, infantilizados nesse aspecto, elas deitam e rolam. Atacam de diversas e imprevisíveis maneiras, evitando o confronto lógico-racional ao máximo e tentando provocar sentimentos específicos, por ser este o campo em que dominam e se sentem à vontade. A maioria dos homens cai na armadilha e, despreparados, debatem-se, tentando forçá-las a argumentarem, afundando mais e perdendo a guerra. E a perdem simplesmente por um erro estratégico, como explicarei a seguir. Uma forma de lidar com essas provocações disfarçadas é, em primeiro lugar, sermos distantes e intocáveis, jamais nos aproximando muito. Para cumprir nossos deveres de homem naquilo que as beneficia, sempre somos bem-vindos, mas para recebermos delas os direitos que nos beneficiariam, somos considerados exagerados, retrógrados, machistas e etc. E recebemos, em troca, provocações, reclamações, enganações e mentiras. Logo, a solução é nos disciplinarmos internamente para conseguirmos o silêncio total. O silêncio é uma blindagem e, se alguma bruxa está te provocando e enlouquecendo, isso se deve simplesmente a alguma abertura anterior que você deixou por meio da fala. Não se deixe conhecer, porque aquele que se deixa conhecer se torna previsível. Uma vez que tenhamos nos mostrado e revelado quem somos, damos a elas material para que abusem de nossa tolerância dentro de nossos limites. Nossos limites são muito bem calculados por meio do que revelamos ao falar, conversar, agir, etc. Elas o detectam e raramente o ultrapassam. Sempre que um homem confere importância ao que uma mulher espertinha diz, costuma ser arrastado para vários estados internos negativos e comportamentos indesejáveis. Esta influência é hipnótica e se dá por meio da fascinação e da identificação. O estado ideal é aquele em que somos indiferentes por nos isolarmos do violento poder magnético da fala e da voz. Lembre-se do canto das sereias. Embora sejam fisicamente delicadas, muitas mulheres possuem um poder hipnótico fortíssimo que atua em várias direções,
por meio da voz e do olhar, levando-nos facilmente ora para a alegria, ora para a ira, ora para o desespero. Daí a importância de não levarmos a sério o que dizem e ignorarmos suas falas quando forem ludibriadoras. O simples ato de prestarmos atenção em uma tentativa de engano pode ser suficiente para desencadear uma crise hipnótica e não convém subestimar este poder. Portanto, um segundo cuidado a tomar é o de não se deixar fascinar pelas provocações de sentimentos bons ou ruins. Isso significa não enfurecer-se, não lisonjear-se, não entusiasmar-se, não admirar, não odiar, não ficar feliz, etc. Resista tanto às tentativas de indução de simpatia quanto às de antipatia. Não se deixe seduzir por elogios, olhares apaixonados, exibição de decotes, cartas de amor, presentes, etc. Resista igualmente ao efeito dos sorrisos cínicos, frases ferinas, tentativas de diminuí-lo, depreciá-lo, fazê-lo sentir ciúmes e etc. Não oscile, mantenha-se firme em si mesmo. Mantenha a mente silenciosa e serena, olhando-a fixamente nos olhos. Seja calmo. Ela tentará incansavelmente provocar sentimentos bons e ruins alternadamente. Os sentimentos bons visam desarmá-lo, fazê-lo baixar a guarda. Os sentimentos ruins visam fazê-lo sofrer e retaliá-lo por sua rebeldia. Em terceiro lugar, supere-a na arte de provocar sentimentos variados. Não adianta muito estar emocionalmente blindado se, além disso, você não ataca corretamente pela mesma via. Observe-a e aprenda a atingir os sentimentos como elas fazem. Ao invés de tentar inutilmente forçá-la a argumentar, simplesmente desmascare cada provocação emocional e devolva-lhe tudo. Em suma, a solução para lidarmos com as provocações irritantes é sermos mais resistentes às provocações do que elas e, ao mesmo tempo, sermos mais provocadores, vencendo-as em seus próprios domínios. Aquele que as supera não se deixa irritar, mas, ao contrário, é refratório às múltiplas provocações. Não se deixa manipular porque resiste às tentativas boas e más, ao fascínio do carinho, da lisonja, do desafio, do insulto, da volúpia, do sentimentalismo, do apego, da arrogância, da indiferença, etc. O caminho é a calma, a não ação. Como complemento, convém ainda castigar atitudes irritantes ou desonestas com outras do mesmo teor, dentro de um rigoroso critério de justiça, é claro, para que as espertinhas sintam como é gostoso sofrer abusos emocionais. Se você transformar cada atitude irritante em uma regra para a relação, ao invés de vingar-se, terá amarrado a engraçadinha e será deixado em paz por um tempo, pois, para atingir os seus sentimentos, ela terá que atingir primeiramente os dela própria e ficará quieta. Por exemplo, se sua namorada marca um encontro e não comparece sem motivo, não compareça nos próximos encontros marcados e não esconda o que está fazendo. Informe que, já que ela não compareceu ao compromisso, você também não tem a obrigação de comparecer e que, da próxima vez que ela descumprir o compromisso, haverá um castigo ainda pior. Se você não queria comparecer, porque se comprometeu. Se você a flagrar em uma mentira, diga-lhe para nunca mais dizer a verdade dali em diante. Obviamente, você poderá reverter essa situação se houver arrependimento sincero, demonstrado com atitudes. Se o arrependimento não for fingido, é justo dar uma outra chance. Temos que perdoar se quisermos ser perdoados. Uma das grandes dificuldades em lidar com os seres humanos consiste no fato de que, normalmente, se admitirmos e perdoamos gratuitamente erros e atitudes desonestas,
somos considerados trouxas ao invés de bondosos. Aquele que perdoa gratuitamente um erro é considerado um cúmplice. Portanto, não há outra solução além de castigar. O castigo, a que me refiro aqui, difere completamente de simples vingança, porque preserva a justiça, a honestidade, a sobriedade e a razão, evitando que as coisas piores aconteçam. E não se trata de nada que irá prejudicar a outra pessoa, apenas irá devolver-lhe seus próprios atos para que reflita.